Câmara Municipal de Piracicaba apresenta reunião solene em comemoração aos 90 anos da empresa Doces e Conservas Martini, em conformidade com o requerimento 826/2021, de autoria do vereador Gilmar Rota. Em 1931, o espírito empreendedor do jovem Agostinho Martini Neto fez com que a produção de doces tradicionais brasileiros, que ele fazia com sua mãe, se tornasse um sucesso comercial na cidade de Piracicaba. Aos 16 anos, Agostinho mobilizou sua família em torno da produção artesanal de doces. No bar de seu pai, localizado na rua Moraes Barros, sua mãe, Maria Fantasia, fazia doces de abóbora, batata e a famosa cocada. Bom, meu avô, seu Agostinho Martini Neto, foi uma pessoa muito sortuda. Ele teve duas grandes mulheres. A primeira foi a Maria Fantasia, minha bisavó, que quando ele tinha 16 anos, ela começou a fabricar doces no bar do meu bisavô. E com o passar do tempo ele casou-se com minha avó, que foi a segunda grande mulher na vida dele, e construiu uma casa para os pais. Neguinho, como era chamado pela mãe, percebeu que ficar esperando os clientes virem ao bar não traria grandes resultados nas vendas e decidiu sair para vender os doces a pé, com cestos de palha. Eu comecei na rua Moraes Barros, 1930. Depois passamos para a rua Boa Morte, até 34. Com as vendas cada vez maiores, em 1934, ele comprou um cavalo e uma charrete para entregar encomendas em todos os cantos da cidade. No bar de seu pai, não havia mais espaço para essa nova fase, e a família mudou-se para uma chácara no bairro Alto, na rua Ipiranga. A partir daí, construiu uma casa e ampliou a fabricação dos doces. Nós tínhamos um bar e fazia os doces para o bar e começamos a vender para fora. Em 1936, adquiriu o primeiro veículo, um Chevrolet 1928, que ficou famosa como Chimbica do Neguinho. Aqui, há 15 anos, eu trabalhei com o Sr. Augusto Martini. Eu era, como diz assim, na época, o coringa da fábrica. Nós fazíamos doce, levantava às 4 horas da manhã. Às 6 horas da manhã, nós tínhamos que sair na rua, eu e ele, para entregar os doces nos bares. Sua prosperidade vinha de sua incrível habilidade em comunicar-se, fazer amigos, ajudar pessoas e resolver problemas. 90 anos, muita alegria, que Deus protegeu todos nós, os que trabalhavam comigo, eles cuidavam direitinho. Ajudou a comprar essa casa, estimava ele que nem pai e ele estimava a gente que nem filho, né? Fazia tudo. Nossa Senhora! Em 1937, seu Neguinho casou-se com Joana Rocha, que passou a confeccionar doces e bolos para casamento. Companheira de todos os momentos, ela teve parte importante nesta longa caminhada. Naquela época, a dona Joana fazia muito bolo, fazia muito casamento, então vendia muito doce, entendeu? A minha vida aqui na fábrica foi um aprendizado muito bom. Nossa, eu tenho lembranças bárbaras, gostosas, e depois foi crescendo. O avô Agostinho e a avó Joana, ela fez com que eu aprendesse a fazer bolo, decorações de bolo, casamento. Então, tudo que eu sei hoje, eu agradeço muito ao Martini. Nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, houve racionamento de alimentos. Seu Neguinho foi de Piracicaba até Santos com sua chimbica para buscar 150 quilos de farinha de trigo. A viagem de bate e volta durou 24 horas. Em 1970, a linha de produtos passou a ser em escala industrial. A fabricação de bolos e doces para casamento foi acrescida por uma vasta linha de doces cremosos e em conserva, totalizando mais de 100 produtos diferentes, entre confeitos, compotas e doces cremosos. Neguinho se orgulhava dos 3 filhos, que cresceram trabalhando ao seu lado.
Algiovíl Martini, o filho mais velho, João Augusto, do meio, e Lúcio Carlos Martini, o mais novo, passaram a administrar a empresa. Algiovíl, o Jova, era muito parecido com o pai e uma pessoa muito querida. Foi presidente do Clube de Campo de Piracicaba por 2 mandatos. Cuidava das finanças da empresa e, por infelicidade do destino, veio a falecer muito cedo, em 1995. A cidade, o país e o mundo passaram por grandes transformações nas décadas seguintes. Com o início da pandemia da Covid-19, os filhos de seu neguinho, João Augusto e Lúcio Carlos, decidiram encerrar as atividades da empresa e se aposentarem. Já o neto Ricardo Martini, que desde 2001 trabalhava na empresa, não aceitou o fim da Doces Martini e decidiu continuar a linha histórica de empreendedorismo. Ricardo não ficou sozinho. Apesar de ter visto todos os colaboradores serem dispensados, Deus estava ao seu lado e havia colocado ainda Michele Coelho Novembro, minha Joaninha, como ele mesmo se refere a ela com muita admiração e respeito. Continuou o preparo artesanal das famosas queijadinhas, cremes e os doces tradicionais brasileiros, distribuídos para pizzarias, hotéis, restaurantes e também na mesa de muitas famílias em Piracicaba e no mundo. Ricardo e Michele sabem da responsabilidade histórica que carregam, por se tratar de uma empresa de 90 anos muito bem consolidada e conhecida por todos com muito carinho. A missão do casal é reiterar a importância do trabalho, da família, das tradições e de ajudar o próximo. Ricardo, além de confeiteiro responsável pela produção artesanal, também criou novos produtos. Formado em engenharia civil, preferiu se especializar em alimentos. Fez o mestrado em ciência e tecnologia de alimentos pela Exalc em 2009 e pela Unicamp estudou bioquímica, fisiologia e nutrição, voltado para a alta performance no esporte. Ele criou uma linha de nutrição funcional e outra de suplementos esportivos, com o objetivo de desenvolver doces saudáveis, sem adição de açúcar e suplementos para esportistas. Michele é formada em hotelaria pelo Senac Águas de São Pedro e fez o mestrado em hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi. Muito parecida com seu neguinho, ela quem cuida do relacionamento com o cliente. Meu avô teve fábrica de bala na época que o avô do Ricardo tinha indústria de doce, então coincidentemente as nossas histórias se misturam, né, desta forma. E aí a gente decidiu juntos dar um novo formato para os doces Martini. E desde então começamos algumas mudanças na proposta da fábrica de doces. Transformar o local, fizemos uma reforma que eu já tinha iniciado antes da pandemia, mas com a pandemia a gente mudou totalmente os planos e transformou a loja da fábrica. Fez um conceito moderno, onde a produção e a venda são separados por um vidro e uma parede que a pessoa pode enxergar os doces sendo produzidos. Mais do que fazer os tradicionais doces brasileiros, a Doces Martini trabalha com memórias afetivas. Saborear cada um de seus doces é voltar ao passado, relembrar de uma época que não volta mais, a infância, a cidade e de entes queridos. Agradeço até hoje. No terço que a gente reza, a gente coloca os patrão, Martini, Dona Joana, Titã, Jovê. Que Deus tenha um bom lugar para todos, né? Cabe a nós dar continuidade nisso dessa forma, podendo levar para as pessoas no dia a dia um pouquinho das lembranças, né, através do sabor dos doces. Há lembranças de familiares que não estão mais ou de momentos em família que já se passou. É muito importante esse relacionamento com o alimento e com o ser humano. A gente vem do alimento e o alimento transforma as pessoas. Isso eu aprendi com meu avô. São 90 anos de uma história carregada de determinação, amizades e trabalho árduo. São 9 décadas em que a família Martini conseguiu construir em torno de si, de forma carinhosa, um universo de colaboradores, amigos e admiradores.